Boa noite, igreja. Amém. Um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. Deuteronômio 28. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria dos princípios até a promessa. Amém? E o caminho que me leva dos princípios até a promessa, eu vou passar por um processo de obediência, por um processo da presença de Deus e por um processo de proteção. Queremos as promessas de Deus, queremos a sua proteção, mas estamos pouco dispostos a estar dentro da sua promessa. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio, quase acabando o livro, Deus fala assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, o exaltará, e sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão todas as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o teu cesto de cereais, bendita será a sua assadeira de pão. Benditos serão vós ao entrar, e benditos serão vós ao sair. Amém? Essa palavra é uma palavra de promessa. Amém? Quando eu estou disposto a me colocar diante da promessa de Deus, eu preciso entender que existe um caminho. O caminho é bem simples. Os princípios me levam à sua presença, a sua presença me leva à sua proteção, com a sua proteção eu consigo viver as suas promessas. Entenderam? Vou repetir. Os seus princípios me levam à sua presença. Com a sua presença eu tenho a sua proteção. E na sua proteção eu posso viver as suas promessas. Promessa é o que nós queremos viver. Quem aqui quer viver promessa de Deus? Quem aqui quer ser abençoado? Quem aqui quer ser farto? Quem aqui quer ser saudável? Quem aqui quer ter tudo aquilo que Deus prometeu? Mas só que Deus começa falando das promessas, colocando a palavra se. E essa palavra se é uma palavra de duas letras, mas ela indica uma condição. Se vai indicar uma condição. Se atentamente ouvirdes os meus mandamentos. Eu não consigo acessar a promessa de Deus sem ouvir aquilo que Deus falou para mim. A promessa, ela não pode ser pregada como algo que eu vou lá e busco de qualquer jeito, como uma vida que eu tenho de qualquer jeito e simplesmente Deus vai me abençoar porque eu vivo de qualquer jeito. Não. Nós temos o amor de Deus infinitamente. O amor de Deus, ele é conosco. Deus nos ama a todo tempo. Agora, eu acessar aquilo que Deus preparou para mim, eu preciso me dispor a ouvir. Me dispor a obedecer, me dispor a entender aquilo que Deus tem para mim. Todo mundo aqui que é pai, sonha e projeta um caminho para o filho. E quando tem aquele menor deslize no caminho, o pai tenta corrigir. Porque o pai entende que se o caminho estiver errado, o resultado será errado. Se uma criança chega com um brinquedo que não é dela em casa, nenhum pai aplaude. Ele fala: meu filho, não é certo pegar o brinquedo do coleguinha. Todo pai chega lá e corrige com amor, mostrando para a criança, por mais que ela tinha feito aquilo sem intenção, sem inocência, é errado roubar. Nós colocamos os princípios desde criança, desde os pequenos. E Deus tenta colocar os princípios, porque através dos princípios de Deus eu consigo atrair a sua presença. E eu tenho que entender
que se eu pegar o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia, o primeiro capítulo e o último capítulo, uma coisa é clara: Deus criou os céus e a terra para o homem habitar, e lá no último capítulo ele promete: e habitaremos com ele para sempre. E todo o processo da Bíblia é Deus querendo estar presente com os homens. No Éden era um local onde Deus ia se relacionar com Adão e Eva. Logo depois que tirou o povo do Egito, Deus mandou construir um tabernáculo para que ele pudesse ter a presença dele junto com o povo. E logo depois o próprio Deus veio e habitou entre nós. E fez uma promessa de ir preparar lugar para que nós possamos habitar com ele. A presença de Deus em nossas vidas é algo que deve gerar alegria. Lá em Salmos 16:11, fala: na tua presença há alegrias eternas. Eu não tenho como estar na presença de Deus e não ficar alegre com a presença de Deus. Eu não tenho como estar na presença de Deus e não ser completamente satisfeito. Deus fala o seguinte: quando Jesus vai, ele fala: eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. A maior promessa de Deus é que Ele está comigo. A maior promessa de Deus é que Ele está com você. A maior promessa de Deus é que a presença dEle é manifesta entre nós. Amém. E o interessante é que os nossos atos podem sim manifestar a presença de Deus. Através de amor, através de generosidade, através de compaixão, através de arrependimento, através de perdão, através da caridade, através da bondade, através da fé, através da dedicação. Tudo isso eu mostro a presença de Deus em minha vida. O fruto do Espírito Santo começa com amor, alegria, paz, bondade, paciência, uma calmaria além da situação e domínio próprio. A presença de Deus em minha vida gera um fruto de paz. A partir do momento que eu entendo que Deus tem princípios para mim, que eu vivo nos seus princípios, eu consigo acessar a sua presença. E a presença de Deus, ela é tão forte, tão manifesta, que quando Moisés pediu: Deus, mostra-me a tua glória, revela-me a tua glória, faça passar a tua glória. Deus fala: não, você não tem como suportar a tua glória. Vai ali para a fenda da rocha, que a glória de Deus ia passar. E eu tenho que buscar essa presença, não somente em busca da bênção, não somente em busca de que, se eu atentamente ouvir a Deus, a bênção vai me seguir. Eu tenho que buscar essa promessa, porque essa presença de Deus é tudo aquilo que eu preciso para viver. Se eu fosse tirar tudo de você, a última coisa que eu deveria tirar era a presença de Deus. Porque se eu tirar tudo e não tirar a presença de Deus, pode ter certeza, vale a pena. Nós estamos muito acostumados a valorizar as coisas que temos. Estamos um pouco esquecidos em dar graças a Deus pela presença dEle em nossas vidas. Precisamos entender que a presença de Deus, ela gera a proteção. Lá no Salmo 91, é um salmo bem conhecido, é um salmo que fica aberto quase todos os dias nas casas. E é um salmo que ele fala de uma pessoa que quer ter a presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sobre a sombra do Onipotente. Eu diz ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, e em quem eu confio. O salmista estava falando: à medida que eu habito perto de Deus, ou à sombra de Deus, eu estou protegido debaixo de tuas asas. Porque nenhum mal pode suceder
quem está dentro da presença de Deus. Nenhum mal pode alcançar uma pessoa que está protegido dentro da presença de Deus. O sol está forte, está queimando, vai para a sombra do Onipotente. Vai descansar à sombra do Onipotente. Mas existem situações que eu não consigo sentir a presença de Deus. O que me leva a não sentir a presença de Deus? A primeira coisa que pode me afastar de sentir a presença de Deus é o descumprimento de um princípio, como o pecado. O pecado é aquilo que afasta a minha percepção da presença de Deus. Se eu estou com o pecado, eu não consigo entrar na presença de Deus, porque Deus é santo. Ele nunca negociou com sua santidade. A segunda coisa que me faz não acessar a presença de Deus é o medo. Quando Deus chegou para Josué e falou, seja forte e corajoso, mas antes ele fala, atente para os meus mandamentos, ouça os meus mandamentos, não desgrude da lei, e seja forte, corajoso, porque eu estou te enviando. Você está indo no meu nome. O medo, ele causa em nós uma sensação de que Deus não é poderoso para fazer aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. E o medo nos faz ver nós como realmente somos sem Deus. Porque se eu tirar a presença de Deus de qualquer homem da Bíblia ou de qualquer homem da história, esse homem não conseguiria fazer nada de grandioso diante de Deus. Se eu tirar a presença de Deus de Abraão, ele não seria o pai da fé. Se eu tirasse a presença de Deus de Daniel, ele não seria o homem que sonhou e enfrentou a cova dos leões. Se eu tirasse a presença de Deus de Isaías, ele não profetizaria sobre o Messias. E assim por diante. Se Noé não tivesse a presença de Deus, ele não construiria a arca. Porque nós vemos que Deus olhou para Noé e viu, achou graça em Noé. Achou um homem de fé em Noé. Deus chamou Abraão e Abraão obedeceu. Deus falou com Isaías, Isaías falou, ai de mim. Todo homem, quando tem encontro com Deus, com a presença de Deus, ele começa a manifestar a ação que Deus quer para a vida dele. A partir do momento que eu entendo que a presença de Deus vai ser meu guia, vai ser o meu direcionador dentro dos seus princípios, mal algum me sucederá. Eu não temo o espanto noturno, eu não temo a peste perniciosa, porque Ele me cobre sob as tuas asas. E eu estou seguro. Princípios me levam à presença. Na presença eu sinto a proteção. E com a proteção eu posso viver as promessas. Não podemos falar de promessas de modo isolado. As promessas, ela começa lá em Deuteronômio, se você ouvir a minha voz, você alcança as promessas. Se você não ouvir a minha voz, você também não vai alcançar as promessas. 14 versículos Deus está falando tudo aquilo que de bom iria acontecer se o povo ouvisse a voz de Deus. Deus habitaria com eles, Deus estaria na sua presença manifesta com ele. Mas, se ele não ouvisse a voz de Deus, Deus entregaria ele na mão dos inimigos. Sem os seus princípios, nós estamos longe, e longe nós estamos desprotegidos. Quem está longe de Deus, sim, deve sentir medo. Quem está longe de Deus tem que sentir temor, tem que sentir pavor, mas quem está perto de Deus não pode sentir nada disso, porque Deus cuida, Deus protege. Quando eu penso em promessa, eu posso, de verdade, selecionar milhares e milhares de promessas que Deus deixou na Bíblia para mim. Eu posso pegar um Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é uma promessa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso também é uma promessa. E eu posso também pegar lá em 2 Crônicas 7,14, que tem uma promessa de Deus para nós. Porque ele fala, se o meu povo,
que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos serão atentos à oração que fizeste neste lugar. Isso é uma promessa? É. E começa como? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar e buscar, e converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Deus não fala que Ele vai ouvir para depois a gente humilhar. Ele fala, se você se humilhar, eu vou ouvir. Se você orar, eu vou ouvir. Se você se converter dos teus maus caminhos, eu vou ouvir. Nós aqui vivemos um novo nascimento. Nós vivemos uma nova vida em Cristo. E essa nova vida, ela nos dá direito de ser chamados filhos de Deus. Nós precisamos entender que a cruz, ela não foi somente um ato simbólico, ela foi um ato real. Ela é um ato real. A cruz nos trouxe vida. A cruz nos trouxe acesso direto a Deus. A cruz nos trouxe redenção. A cruz nos trouxe perdão dos pecados. A cruz nos trouxe a graça. E pela graça nós somos salvos. Não adianta eu falar de promessa de Deus sem falar de arrependimento. Não adianta eu falar de promessa de Deus sem falar de posicionamento. Não adianta eu falar de promessa de Deus se eu não falar em convicção que eu tenho da minha fé em Cristo. Quer viver as promessas de Deus? Esteja convicto de quem Cristo é, do que Ele fez e o que Ele pode fazer na sua vida e através de sua vida. Não existe um evangelho que a pessoa aceita e ele não transforma. O evangelho tem a função de transformar vidas. Nós somos pessoas que nascemos de novo, somos renovados pelo Espírito Santo, nós temos uma vida com Deus, acesso direto ao Pai, e nós não podemos viver como antes. O ato de aceitar Jesus não é um ato simbólico, ele é um ato real. Eu não levanto a minha mão para me aceitar Jesus. Eu levanto a minha mão declarando que eu vou ser renovado, que eu vou ser transformado, que o meu caminho vai mudar, que a minha vida vai mudar e que eu vou ter Jesus habitando dentro de mim. O local onde Jesus habita hoje é dentro de mim e dentro de você. E todos aqueles que permitirem que Jesus habite dentro deles, um dia habitará com Ele lá no céu. Eu acredito nessa promessa. Eu vivo nessa promessa. Quando nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 21, é o capítulo que João fala que ele viu um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existe mais. E ele viu a cidade santa também, a nova de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com ele. E Deus será o Deus dele. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. E não existirá mais morte. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Se você quer uma promessa para você se basear, pegue esses 4 versículos e leia todo dia. Porque é uma promessa que nós não estamos acessando agora, mas nós iremos acessar na glória. Deus tem preparado para a gente a glória. Ele tem preparado uma cidade para que a gente habite com Ele. Lembra que eu falei que do primeiro versículo até o último capítulo da Bíblia, Deus quer habitar conosco. Deus quer a nossa presença. Agora, se você me pergunta por que Deus quer a nossa presença, porque Ele nos ama. Porque nós não temos nada para acrescentar a Deus.
Por amor, Ele nos perdoou. Por amor, Ele veio. Por amor, Ele morreu. E por amor, Ele quer a gente habitando lá com Ele um dia. E essa habitação com Deus, Ele faz questão de enfatizar que não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. E Ele vai enxugar todas as lágrimas. Eu fico pensando, Deus enxugando todas as lágrimas. Tudo que Deus fala é verdade. Se Ele prometeu que vai enxugar toda a lágrima, Ele vai enxugar toda a lágrima. Porque não existe lágrima que não será enxugada por Ele. Pensa, você viver em um lugar onde não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais pranto, não tem mais luto. E todas as primeiras coisas já passaram. Tudo vai se fazer novo. Eu acredito nessa promessa. E eu vivo essa promessa. E o que eu mais quero é que nós possamos levar essa promessa não só aqui para dentro da igreja, mas para fora. Que nós possamos falar para essa promessa para aquela pessoa que cruzar o nosso caminho. Nós possamos mostrar para essa pessoa que existe caminho, que existe vida, que existe solução. Que existe uma promessa para ele e ele nem sabe como acessar essa promessa. É simples. Tem Jesus com seus princípios. Tem Jesus que já morreu por você. Tem a graça que você pode aceitar. Tem a cruz que era sua, Ele tomou. É nossa missão levar isso para o mundo. É nossa missão anunciar Jesus. É nossa missão falar das promessas de Deus. E falar de forma completa. Não adianta anunciar só bênção, 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 porque a maior promessa é estar com Jesus. Não é um carro novo que vai superar a presença de Deus. Não é uma casa nova que supera a presença de Deus. Não é aquele emprego que você quer que supera a presença de Deus. Nada supera a presença de Deus. Eu estar com Jesus é a maior bênção que eu posso ter na vida. Eu viver com Jesus é a maior promessa que eu posso ter na vida. Que nossa igreja possa entender que a proteção de Deus está associada com sua presença. E a sua presença, ela só existe se nós estivermos diante dos seus princípios. Deus deixou mandamentos, Deus deixou lei, Deus deixou um código de conduta para a gente viver e Deus também deixou muitas e muitas promessas. Não podemos em forma alguma ser dominados pelo medo, ser dominados pela inconstância, não estar convicto da nossa fé e não nos posicionarmos diante de Cristo. O crente, quando ele toma a decisão de se posicionar diante de Deus, servir a Deus, estar atento aos mandamentos de Deus, com certeza a presença de Deus vai estar lá. Com certeza a promessa de Deus vai estar lá. Com certeza Deus vai proteger. Debaixo de tuas asas estaremos seguros. E Ele não vai nos deixar em momento algum. Jesus subiu ao céu e falou para os discípulos: eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Porque Ele habita em nós. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus, nesse momento, Pai, nós clamamos por sabedoria, Pai, para que possamos entender quais são os seus princípios para nós. Nós clamamos por sabedoria para ter obediência para seguir as tuas promessas. Deus, ter obediência para seguir aquilo que o Senhor falou para nós. Porque nós sabemos que a única coisa capaz de nos afastar das tuas promessas é a nossa desobediência, Deus. É a nossa cabeça dura, é a nossa inconstância, é o nosso pecado, é o nosso medo, é a nossa mentira, Pai. Deus, venha tirar de nós toda e qualquer inconstância, toda e qualquer situação que negue os seus princípios, Pai. Que nós possamos nos posicionar para buscar a Tua presença, que a Tua presença possa ser manifesta nessa igreja todos os dias em nossas vidas e que nós possamos mostrar essa presença para o mundo, que o mundo possa conhecer Deus, conhecer Jesus como Ele é e se converter a Ti, Jesus, e viver uma vida nova para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém.